Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Willy, de Estudos Amapaenses e Amazônicos. E se você está assistindo agora esse vídeo, é porque você é meu aluno. Então esse aqui vai ser o nosso meio, o nosso canal, para eu passar para vocês os conteúdos, as explicações das atividades, tá bom? Então esse vai ser o canal utilizado. Agora vamos passar agora para a aula, o assunto da aula. Vamos agora ver. O assunto que vamos abordar agora é o chamado fronteiras contestado, né? É interessante porque esse assunto tem tudo a ver com a gente, né? No Amapá, né? Aconteceu na nossa região, que ficou chamado de área do contestado, ou seja, a fronteira entre o Amapá e a Guiana Francesa, tá certo? Então vamos lá, vamos fazer aqui a transição do slide. Bom, qual é o contexto então? Por que é chamado de área do contestado? Isso porque em relação às disputas, ou seja, aos conflitos que existiam nessa região, tá certo? E por isso que foi feitos muitos acordos, muitos tratados entre as nações para que não houvesse conflito, tá? Era muito comum então no período colonial a assinatura de acordos e tratados. Até porque na época os recursos que eles tinham, como os recursos cartográficos, entre as invasões estrangeiras não tinha um limite muito definido, né? Por isso ficava difícil saber, né, qual área que pertencia a qual nação. E muitas vezes se baseavam em argumentos, de relatos de viagem, né, pelos exploradores que passavam pela região. Por isso que os tratados e acordos foram muito importantes. Vamos passar para o próximo slide agora. Bom, e um desses acordos ficou estabelecido. O mais conhecido foi a fronteira entre o Amapá e a Guiana Francesa. Tá? É importante porque nesse exemplo acabaram culminando em sérias disputas territoriais, tanto por cidadãos comuns como também pelo governo, o que levou a acontecer conflitos armados e até mesmo disputas diplomáticas. Vamos observar agora nessa legenda, olha, a fronteira entre a Guiana Francesa e o Amapá, né? A gente pode perceber que o Amapá está de verde e a Guiana Francesa de azul. Vamos passar agora essa legenda, depois a gente vai retornar para explicar um aspecto interessante dessa fronteira, tá bom? Vamos falar agora sobre os tratados, né? Estabelecido entre França e o governo de Portugal. O primeiro tratado ele começou a ser elaborado a partir de 4 de março de 1700, em Lisboa. Ele foi extremamente razoável, por quê? Porque como tanto Portugal como o governo português, o governo francês, tinha dúvida acerca dos seus limites, então o que eles fizeram? Eles apenas estabeleceram normas de entrada de franceses e portugueses nessa região. E de acordo com essas normas, eles não deveriam fazer edificações, não poderiam construir. E de acordo com Silveira, ou melhor, segundo Silvio Meira, do autor Livro Fronteiras Sangrentas, esse acordo foi inteligente porque proibia tanto franceses como portugueses que construíssem edificação. Assim, nenhum dos dois poderia questionar, ou seja, tomar posse dessas terras, né? Só um exemplo, digamos que vocês adquiriram um terreno na estrada aí. Então, para você tomar posse, você tem que fazer alguma coisa, né? Muitos plantam uma árvore, outros fazem uma edificação, uma cabana. Então, isso é um exemplo para mostrar o que a pessoa faz para ter posse. Então, esse acordo aí, olha, ele não era possível a pessoa, então, é, construir. Assim, ele não teria posse. Só era permitida a entrada, somente a circulação de francês e português. Vamos agora para o próximo slide. Então, esse tratado ele foi conhecido como Tratado
provisional, ou seja, porque era um tratado provisório, enquanto ainda estava fazendo outro tratado que definisse bem esses limites, tá bom? Então, era um tratado apenas provisório, que garantia apenas somente a livre circulação tanto de portugueses como também de franceses, tá? Não poderiam construir edificações, esse é o detalhe. Agora vamos falar sobre um tratado que realmente colocou mais limites, né? Deu um limite mais definido à questão. Esse tratado foi conhecido como o Tratado de Utrecht. Então, como o problema ainda continuava das invasões tanto de franceses na área brasileira, no caso pertencente a Portugal, então Portugal queria uma definição, uma solução definitiva para essa situação de invasões. Então, em 11 de abril de 1713, foi assinado o Tratado de Utrecht, tá? Entre essas duas nações. O que dizia esse tratado? Agora vamos voltar lá na legenda, lá na gravura. O que ele dizia? O Tratado de Utrecht, ele definia que o rio Iapoque seria então os limites entre França e Portugal. Então, o rio Iapoque é um nome indígena. E os franceses conheciam esse rio pelo nome de Vicente Pinzon, em referência ao navegador espanhol que navegou por aqui, né? Em referência a ele. E navegou então sobre o rio Oiapoque. Então, repetindo, só para fazer uma revisão, o Tratado de Utrecht definia então que os limites entre Brasil e França seria então o rio Oiapoque. Mas será que acabou por aí? Será que esse tratado colocou fim às questões diplomáticas, às questões territoriais? Isso é um assunto para a próxima aula, né? Vamos ver, será que esse tratado foi respeitado? Será que resolveu mesmo as questões aí envolvidas de limites territoriais? Era para resolver, mas vamos ver o que aconteceu, tá, pessoal? Então, vocês também são incentivados a resolverem as atividades propostas aí, que estão lá no grupos dos pais de alunos, dos pais de vocês, viu? E esse vídeo também vai estar disponível tanto no grupo lá, do WhatsApp, como também no YouTube. Então vocês podem entrar no canal, se inscrever, tá? E não esqueça de dar aquele joinha, viu? Muito obrigado aí e que tudo de bom aconteça com vocês. Tchau.